Bom, gente, primeiramente eu queria fazer um agradecimento especial, além da Oswaldo de Andrade, da toda a equipe, do Marcos, o Valdir, a equipe das oficinas culturais. Eu quero agradecer também a presença dos participantes da oficina de Viewpoints, que começou em março. Esse projeto é uma extensão, na verdade é uma forma que nós encontramos juntos de continuar o projeto, que começou em março. Nós começamos uma oficina prática de Viewpoints, uma sessão de treinamento em Viewpoints, no dia 9 de março desse ano. Conseguimos fazer 3 encontros, eram segundas, quartas e sextas, ia ser ao longo de todo o mês de março. No nosso terceiro encontro, nós tivemos que paralisar as atividades, né, em função da quarentena que foi decretada, e ficamos sem as práticas, né, aguardando algum cenário. Imagina, a gente estava em março achando que em abril achata a curva, vai dar tudo certo, e estamos aí em agosto, sem saber o que vai acontecer ainda. Então, nós verificamos aí a possibilidade de fazer online, ao vivo, né, por transmissão via internet, tendo em vista que muitos artistas também acharam essa solução para continuarem experimentando e sustentando relações com o público e com o próprio ofício. Então, eu também sugeri essa possibilidade de fazermos uma live sobre Viewpoints. Mas não uma live prática. Muita gente perguntou ao longo desse mês de julho de divulgação se seria uma atividade prática. Não será. Tá? Vai ser um momento aqui de conversa, né, de bate-papo, de entrevista com artistas convidados, que virão nesses próximos 4 encontros para falar da presença do Viewpoints no Brasil, né, das práticas, a partir dessa técnica de artes da cena chamada Viewpoints. Então, meu agradecimento para a turma de março, que se inscreveu de novo. Foi necessário fazer de novo o processo de inscrição. Então, obrigado pela presença e obrigado ao pessoal que está chegando agora e que soube por vários meios aí da nossa live. Eu vou só pedir, por favor, para que quem está aí logado já, coloque a cidade de onde está agora, porque nós temos aí a ideia, nesses 4 encontros, é fazer um panorama, ainda que breve, mas sobre a presença do Viewpoints em diferentes realidades brasileiras. Então, se vocês puderem ir colocando aí as cidades para a gente também ver a pluralidade de regiões presentes, vai ser legal. São Carlos, Ana G, um beijo, Ana G. São Paulo, Santos, Cândido Sales, Bahia, um beijo, Larissa. Sol de São Caetano, um beijo também. Ale de Araraquara, Tatiane de Fortaleza. Júlia de São Francisco Xavier, nossa, quem adoraria, quem não queria, hein? São João del Rei, tem uma galera de São João del Rei que eu tô ligado aí. Quem que é de São João del Rei? Natália. Montes Claros, um beijo, meu amor, Loá. Sabrina de Lençóis Paulista, um beijo, fizemos oficina faz 9 anos já. Oficina de Viewpoints lá em Lençóis Paulista, uma galera muito maravilhosa. São Paulo em peso, Capão Bonito, Guarulhos, Florianópolis. Beijo, Vicente. Campinas, nossa terra. Gabriel. Maravilha, gente. São Mateus, São Paulo. Felipe de São Mateus, Zona Leste presente. Araxá. Dani, um beijo, Dani. Muita gente linda aqui logada, legal. Augusto, Carol, Nádia, Barra Bonita, Guarulhos, Campos de Goytacazes. Uau, Rio de Janeiro. Cuiabá, maravilha. Isso aí. Bom, Leon, beijo, Leon. Tocantinópolis, Florianópolis. Fazendo uma linha no mapa do Brasil. Então é o seguinte, gente. Hoje, no nosso primeiro encontro, a gente vai... Beijo, Guega. Salvador? Você foi para Salvador, Guega? Não está em São Paulo? Mudou de cidade? Depois você fala, depois você escreve aí para a gente. Então a ideia hoje vai ser um pouco trazer um panorama, ainda que simples, rapidinho, sobre o contexto histórico do surgimento do Viewpoints e para deixar esse campo um pouco mais
palatável para a gente curtir as lives a partir da semana que vem. Tá? No final do nosso encontro de hoje, eu mostro a programação e falo um pouco da proposta das lives. Elas vão acontecer em 2 blocos. São 2 blocos de 1 hora. Tá? Convidados no primeiro horário das 7 às 8, depois uma outra sessão das 8 às 9. Tá? Mas depois a gente fala disso. Eu vou começar primeiro apresentando, falando um pouco do surgimento dos viewpoints, a presença do viewpoint nas práticas de artes da cena, especialmente dança e teatro, onde elas surgiram, né, nesse contexto, e depois elas vão se desdobrando em outras muitas possibilidades artísticas. Tá? O pessoal que for entrando aí vai ter que pegar o bonde andando mesmo, não vai ter jeito. Tá? Aí durante a exibição eu vou mostrar uns slides, tá? Vou compartilhar a tela aqui, vou mostrando. Eu estou logado em eu estou com 2 logins aqui, né? Então um vai ficar para a tela que eu vou mostrando e eu vou ficar numa janelinha aí também. Então eu fico acessando o chat o tempo inteiro. Então ao longo da apresentação, se surgir algum comentário, se quiser comentar ou fazer alguma pergunta, pode escrever no chat, que aí depois que eu fizer essa apresentação, ela não é muito longa, mas aí depois a gente pode fazer um momento de tirar dúvida ou fazer comentários, reflexões, a partir do que vocês colocarem no chat. Tá? A gente deixa um tempo bom para isso, e aí depois, mais para o finalzinho, umas 8h30, 20 para as 9, aí eu mostro a proposta, a ideia das lives, que aí começam na semana que vem com a participação das pessoas convidadas, tá? Que são artistas brasileiros, artistas brasileiras que têm algum tipo de experiência com viewpoints, uma experiência no próprio trabalho ou no campo da pesquisa. Então a gente dividiu também por temas nesses dias, para a gente ter um conhecimento assim, maior da realidade, das diferentes realidades do trabalho com viewpoints no Brasil, e claro, e aí a gente vai ter a oportunidade de conhecer muitas abordagens artísticas, realidades, pessoas, grupos, configurações de produção. Isso também é muito legal, né? É uma forma, a gente está tentando tirar o melhor desse momento de pandemia, para a gente, inclusive, se conectar com pessoas que territorialmente estão distantes da gente, e que talvez de outro jeito seria mais difícil de fazer esse contato, né? Então a ideia também de fazer uma live tem esse caráter, aproximar e diminuir distâncias territoriais entre nós. Então eu vou começar, tá? Eu estou aqui de olho no chat. Se vocês tiverem alguma questão, quiserem colocar, porque às vezes surge uma coisa na hora, né? Quer perguntar? Então podem escrever no chat, mesmo que eu responda na hora, eu anoto, ou vocês me relembram, tá? Então vamos lá. A tela está compartilhando aí? Já ela vai entrar. Não entrou? O que aconteceu? De novo. Entrou? É porque acho que eu não estou vendo, porque... pronto. Era eu que estava... Eu que errei aqui a minha configuração. Agora sim está na tela para todo mundo, certo? Eu estou aqui no chat também, então a gente pode ir interagindo pelo chat e, ao mesmo tempo, acompanhando aí os slides. Bom, essa é a nossa arte de divulgação. O Gabriel, que escreveu Campinas, aí, a nossa terra, linda. Ele que tirou essa foto numa oficina que nós demos no ano passado. Então, ela está aí ilustrando lindamente essa divulgação. Espírito Santo, Cariacica, o Luke entrou aí. Essa é a nossa ficha técnica de realização dessas lives. Eu vou apresentar e mediar, né, fazer a conversa com as artistas e os artistas convidados. A Natália Ernesto, uma grande amiga, atriz, artista visual, ela fez a arte de divulgação, linda essas imagens que a gente lançou aí pela internet. Então, deixar aqui também um beijo para ela.
O Ale Simão, que fez a abertura aqui pra gente. Tem uma janela no slide. Ah, sim! Desculpa, Rafael. Aí. Fechou, né? Era isso. Obrigado pelo aviso. O Ale Simão vai fazer a nossa operação técnica online, dando suporte técnico aqui com o Google Meets, com toda a questão de exibição de vídeo, foto, quando for o caso. A produção é da Leneus, produtora de arte. Então, tem uma galera lá que já está seguindo a produtora no Instagram. Quem não tiver, dá um clique lá para ir acompanhando as novidades que a gente vai ainda lançar em 2020, preparando para 2021 também. Esse ano tem toda essa complicação com a pandemia, mas a gente está fazendo o que é possível para manter a arte viva, a nossa prática, a nossa relação com o público. Então, clica lá, curte lá, segue a gente, leneus.art. Tá? Realização da Poieses, oficinas culturais, oficina cultural Oswaldo Andrade, onde estávamos fazendo treinamento em Viewpoints em março, onde iríamos fazer um treinamento de método Suzuki também, mas aí depois eu falo disso, e governo do estado de São Paulo. Recebemos um apoio lindo da City Company, lá dos Estados Unidos, de Nova York, que tem o treinamento em Viewpoints como a prática, né, consolidada, a prática artística consolidada da companhia. Eles também estão dando um super apoio na divulgação internacional dessas lives, então muito obrigado ao Extended Ensemble também, que é um coletivo de artistas que, de alguma forma, tem uma relação de troca com a City Company, então a gente também está recebendo esse apoio na divulgação, na formação dessa live. E, em especial, ao Marcos Moreno e ao Valdir, por todo o suporte, né, pelo convite, por possibilitar que essa live esteja acontecendo agora, muito pelo trabalho incansável do Marcos e do Valdir lá na Oswaldo Andrade. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de oferecer um espaço para a gente falar de arte, para a gente falar de teatro, para a gente falar de dança, de artes da cena, gratuitamente. Então isso é fundamental. Em algumas das lives nós vamos voltar a esse assunto, vamos insistir o quanto for necessário sempre para que a gente alcance, conquiste esses espaços para agregar, reunir artistas interessados de modo geral, iniciantes, artistas experientes, jovens artistas, para falar sobre seus processos, para conhecer pessoas, fazer parcerias, descobrir novas potencialidades e muito mais. Esse espaço é muito importante. Então, fizemos questão de deixar essa ficha técnica também como forma de agradecimento e visibilidade das pessoas que estão aí trabalhando na quarentena em arte para manter isso tudo acontecendo. Muito bem, então vamos começar agora sobre o nosso tema, Viewpoints. Então vou começar lá da origem dos Viewpoints. Foi uma técnica criada nos anos 70 pela dançarina, professora e coreógrafa Mary Overly. Mary Overly faleceu há pouco mais de 2 meses. Ontem, na verdade, 5 de agosto, foi ontem, completaram 2 meses que Mary Overly partiu. Então, essas lives também vêm aqui como uma forma de homenagear o legado que a Mary Overly nos deixou, com toda a sabedoria, com todo o suporte técnico que ela desenvolveu a partir dos Viewpoints e de muitas outras abordagens artísticas que ela trouxe. Enfim, ela foi a criadora dos Viewpoints. Essa é a Mary Overly. Eu selecionei algumas fotos aqui para quem não conhece, para ter uma ideia ali de... Coloquei em algumas datas, né? Ali ela mais jovem, aqui à esquerda. E aí embaixo já tem as datas das fotos. 2008, 2018 e 2020. Essa foto que está aí de 2020 foi uma palestra que ela deu em Xangai. E foi a última foto pública da Mary Overly. Foi a última vez que ela foi fotografada antes de nos deixar, no dia 5 de junho. Então, fica aí também o registro das nossas melhores memórias da Mary Overly. Bom, a Mary Overly nasceu em Terry, é uma cidade no estado de Montana, é um estado no norte dos Estados Unidos, fica no meio norte dos Estados Unidos, naquele mapa, né? A gente olha o mapa,
bem no alto, assim, na divisa com o Canadá. E ela viveu boa parte da infância e da adolescência em Bozeman. E depois ela, no final da vida, ela estava também vivendo lá. Em 1971, ela se mudou para Nova York e durante 3 anos, de 71 a 74, ela integrou um grupo chamado The Natural History of American Dancer. Era um grupo que envolvia muitos artistas que estavam revisitando uma série de procedimentos, né, nas suas referidas linguagens artísticas. E foi nesse período que ela começou também a questionar alguns padrões, alguns procedimentos de criação artística em dança e teatro. E foi o momento ideal onde ela começou a criar, a elaborar uma proposta do que ela chamou depois de Six Viewpoints. Foi, sobretudo, nesse período de 71 a 74. Antes disso, no final de 71, entre 71 e 72, ela integrou um grupo chamado The Grand Union. E ela teve ali uma grande parceira, que foi a Barbara Diller. Ali também se intensificaram essas inquietações a respeito dos procedimentos de criação artística que se verticalizam no The Natural History. Bom, ela também teve uma presença tardia, isso são o que alguns estudiosos, né, autores, dizem sobre a trajetória da Mary Overlie. Ela teve uma presença tardia no movimento da Judson Church. Quem nunca ouviu falar da Judson Church? Foi um movimento artístico que aconteceu nos anos 60 nos Estados Unidos, teve o seu auge nos anos 60. Ele acontecia na igreja Judson, que é essa igreja aqui, que deveria aparecer agora. Cadê? Aí. É essa igreja, que fica em Nova York. Tem um salão, um saguão, um memorial. Era um espaço de encontro de artistas que faziam práticas, né, no sentido de revisitar os procedimentos vigentes e tal, tal, tal. Então isso ficou conhecido também como um espaço de investigação, de surgimento de algumas proposições das artes contemporâneas, da pós-modernidade na arte. Então ela teve uma presença tardia porque ela chega nos anos 70 em Nova York. Ela chega em 71. E a efervescência da Judson Church acontece entre 62 e 65. Então, ainda que ela tenha chegado depois, ela se confere a ela uma importância nesse movimento. E também se atribui a ela, né, a trajetória dela em Nova York, a relação com os artistas que eram chamados de desconstrucionistas, que eram artistas que, nesse contexto de questionamento, revisitação, trabalhavam mais com a mecânica do que em vez da expressão. Então, o que balizava ali a questão da expressão eram as classificações estéticas. Então, os desconstrucionistas procuravam desmontar, né, rever a constituição dessas linguagens artísticas, no sentido de trabalhar a mecânica de execução como procedimento da cena. Ao longo aqui dos slides, eu espero que isso fique um pouco mais claro. Muito bem. Ela trabalhou, Mary Overlie, durante quase 30 anos na formulação de uma teoria para o Six Viewpoints. Ela foi bastante empenhada nesse aspecto. E em 2006, ela publicou um primeiro texto que ela afirma, na época ela afirmou, ter chegado com esse texto, um artigo, a um material consistente e satisfatório para ela a respeito do que eram os Six Viewpoints. Ela disse que ela consegue clara com esse texto a respeito do que ela pensa e do que ela estava propondo como prática. Eu vou, depois da nossa apresentação, mostrar esse livro. Tá? Eu tenho esse livro aqui, eu mostro a capa dele para vocês e o artigo ali publicado. E aí tem uma frase muito interessante nesse livro, que ela destaca. Eu vou colocar a Mary Overlie com uma cara bem séria, assim, para falar, para dar esse destaque, que é esse daqui. Um dos pontos seminais do Six Viewpoints é que a prática em si não é artística. Volta àquela questão lá do desconstrucionista. Né? Não tá falando de arte ainda, está falando de um sistema que prepara os artistas, as artistas, para a criação em arte. Então é um movimento que antecede a criação. É um sistema que prepara o artista, que prepara e reúne os materiais necessários para que então você desenvolva a sua criatividade em processo.
Os viewpoints estão, então, para ela, né, ela cria isso para treinamento, para um treinamento artístico, e não para se fazer uma peça de viewpoints. Não se faz a obra de arte com a técnica. O que se faz é a configuração dos elementos artísticos para então você entrar no processo criativo. Aqui outra foto da Mary Overly, e ali atrás é um clássico que ela fazia nas palestras. Ela sempre escrevia tudo num quadro à mão, ela tinha esse hábito, ela ia falando e escrevendo. Então ali ela colocou, isso foi numa palestra que ela deu em 2017 em Londres. E aqui eu coloquei essa foto para ilustrar esse momento de 1976, que é quando ela chega a uma primeira proposição para o que é o Six Viewpoints, para o que é então essa técnica, esse sistema que prepara os artistas para a criação cênica. Então ela cria ela desmonta, vamos dizer assim, a unidade do teatro em 6 partes, que ela vai chamar de linguagens ou de materiais crus, que são o espaço, aí tem os termos em português em destaque, tá? E em inglês em cima, em itálico. Espaço, forma, tempo, emoção, movimento e história. Então ela cria também, com esses nomes, um anagrama, que é esse STEMS, né? Que ela faz um jogo aí de palavras com essa palavra STEMS, que em inglês significa hastes, ou troncos, mas para trazer uma ideia para a técnica dos Six Viewpoints, de que estamos falando de uma estrutura básica. E estamos falando também de uma linha ancestral. Essa palavra também é usada para se referir à árvore genealógica, né, ao gene, à origem do qual você está falando. Então ela está propondo falar de uma origem daquilo que constitui, daquilo do qual o teatro é formado. Então, para ela, na teoria dos Six Viewpoints, o teatro é formado de 6 linguagens, que são essas que formam esse anagrama. Espaço, forma, tempo, emoção, movimento e história. Então, esses são os 6 viewpoints da Mary Overly. E aí existem 2 premissas, tem 2 considerações importantes a respeito da proposta de trabalho com os Six Viewpoints, segundo a Mary Overly. A primeira delas é que o trabalho é feito com os componentes crus, ou seja, que é isso, né? Aqueles 6 viewpoints, ela chama de materiais crus, e eles são trabalhados separados da estrutura. Então, eles não são entendidos, não são trabalhados no sentido de formar uma unidade, e sim no sentido de entendê-los isoladamente. Então, eles são trabalhados um a um, isoladamente, para depois, num momento de criação, você combinar livremente o que você quiser desses 6 viewpoints. Então, tem uma ideia também aí de liberdade bastante forte no trabalho. E uma outra coisa que complementa isso é que a abordagem de treinamento, ela começa pela desmontagem do teatro, né, pela desconstrução da ideia de teatro, em oposição à ideia de se fazer teatro. Ela deu aula para iniciantes e nos primeiros anos de graduação, durante muitos anos, na Universidade de Nova York. E ela dizia que o grande desejo dos artistas era fazer teatro. E essa fala era bastante frequente. Vamos fazer teatro, ou fazer dança, enfim. E aí ela diz que o importante nesse trabalho, primeiramente, é desmontar a ideia de teatro, para que depois você tenha esses elementos à mão, sabendo do que ele é feito, para que você faça da sua maneira, que você faça movido por aquele seu desejo profundo em relação ao que você quer fazer com a arte do teatro ou a arte da dança. E aí, nesse sentido, ela instaura com o treinamento uma prática não hierárquica na relação humana e na relação com os componentes da linguagem. Ela diz, então, que o Six Viewpoints é uma prática originalmente anarquista, porque não existe hierarquia de valores entre esses componentes. Eles podem ser trabalhados ou não, e sempre de maneira horizontal. Essa é a proposição
da prática dos Six Viewpoints que a Mary Overly estabelece. Então, na teoria que ela escreve, então, ao longo dessas 3 décadas, né, publicando o artigo, depois ela publicou um livro, tá, que foi lançado em 2016. Segundo a teoria da Mary Overly, numa visão tradicional, hegemônica de teatro, essa arte é organizada em componentes de forma hierárquica na seguinte ordem de importância. Então, ela vai falar isso tanto no teatro quanto na dança. Então, ela diz que no teatro, o componente da linguagem mais importante é a história. E depois a emoção. E aí vai seguindo, né? Tempo, forma, movimento e espaço é o último. E aí ela vai dizer que na dança, o elemento, o componente mais importante, que está no topo da hierarquia, é a forma. Depois o movimento. E aí segue história, emoção, tempo e espaço também. Então vejam aqui que tem essa coincidência, que não é uma coincidência, né? Essa constatação, segundo a teoria da Mary Overly, que espaço são os elementos de menor valor na hierarquia, na verticalização de importância das linguagens de teatro e dança. Então, não à toa, todos esses movimentos que surgem, né, como o da Judson Church, vêm no sentido de colocar o espaço como protagonista, né, ou como protagonista, não sei, mas como um elemento importante na criação, né, e não como um elemento que fica ali por último ou com menor valor no processo criativo. Então, o que ela propõe assim de prática na sua técnica dos Six Viewpoints? Ela propõe que seja feito um trabalho de desconstrução da estrutura hierárquica, né? Essa estrutura hierárquica, ela vai dizer que forma uma unidade. O teatro é compreendido como uma unidade. E que essa é a grande busca dos artistas de teatro, que esses componentes formem um todo, formem uma unidade. E ela vai dizer que não, que o que interessa para ela é que os elementos não sejam trabalhados como uma unidade, mas que eles todos tenham o seu valor por si, né? Então, no treinamento, ela procura criar um ambiente em que seja possível investigar cada uma dessas 6 linguagens separadamente. Então, vai investigar, treinar só espaço, só forma, só movimento, separadamente. De modo que uma dessas linguagens, um desses componentes, não dependa um do outro e que eles não estejam a serviço de um único foco. E talvez esse seja o ponto principal do que a Mary Overly atravessou a vida toda defendendo. Que esses componentes, eles sejam... Ela cria um desenho naquele quadro que eu mostrei antes, depois ela apaga, sempre que ela escreve lá os 6 viewpoints, ela apaga depois e faz vários quadrados. E ela vai dizer, cada quadrado desse é um viewpoint. Então ela faz 6. E esses 6 viewpoints podem viajar pelo espaço aleatoriamente, anarquicamente, de modo que você os organiza da maneira como você quiser. Então, por exemplo, se a sua criação, lá num segundo momento, né, quando você for criar, se a sua obra não contar uma história, tudo bem. Pode não ter a história. Porque não precisa, não, eu sou obrigado a contar uma história para fazer teatro, nem para fazer dança. Então a minha dança também pode não ter movimento, nem forma, nem emoção. Ela vai criar essa teoria e instaurar uma prática que alcance essa possibilidade de desconstrução dessas ideias hegemônicas de teatro e dança. Então, nesse sentido também, essa é uma abordagem que ela mesma dizia, né? Nova e velha. Ela é nova no sentido de que é uma proposição outra de criação, mas com os mesmos componentes, porque não tem nada novo ali. Espaço não é novo, forma não é novo, movimento não é novo, história não é novo. Então, o que ela faz é arranjar um sistema de um outro jeito para que a formação artística se dê de uma outra forma, né, com outra configuração. Então, é uma nova velha abordagem. E aí o que me chama mais atenção, particularmente, eu já compartilhei isso com muita gente, né, esse interesse no treinamento que envolvem outros e outras artistas, que são nossas parceiras e parceiros nos processos, que não são atores e atrizes. Porque essa noção de treinamento,
ela é historicamente ligada à prática de atrizes e atores, a partir dos discursos dos diretores que formulam os seus treinamentos para que os atores façam, né? Os atores que investiguem o seu corpo e a sua voz, e os outros e as outras artistas não participam desse processo importante, né? Sobretudo aqui no caso do Six Viewpoints, é um treinamento que fala da própria estrutura que constitui, né, que edifica o fazer artístico. Então a Mary Overly coloca para dentro do treinamento diretoras, diretores, dramaturgistas, som, luz, artistas dos elementos visuais, enfim, toda a rede, toda a equipe participa desse processo de treinamento de Six Viewpoints, e não somente os artistas da cena, as atrizes e os atores. Então isso é uma coisa muito interessante que eu destaquei ali. Bom, em 1978, a gente avançando aí um pouquinho no tempo, né? No tempo histórico. Ela entra na Universidade de Nova York. Ela é convidada pela Susan Flakes, que na época era uma grande figura, assim, uma gestora cultural importante. Na época, ela era diretora do Experimental Theatre Wing, que é como se... não é exatamente assim, tá? Mas ele é como se fosse em termos de estrutura, né, institucional, é como se fosse a EAD de São Paulo, a Escola de Arte Dramática. Porque é uma escola dentro da universidade. Só que o Teatro Experimental Wing não é uma escola. Ele é um núcleo experimental de teatro, né, que conta com artistas em formação, com artistas experientes, reúne assim, uma diversidade artística para vivenciar e experimentar outros processos artísticos. E aí, por conta muito do surgimento dessa primeira proposição dos Six Viewpoints, do impacto que isso tem no cenário artístico de Nova York, ela é convidada a dar aulas na Universidade de Nova York, no Teatro Experimental Wing. E aí, isso foi em 78. E aí a gente vai começar agora a ver o outro rumo dessa história, tá? Porque eu estou até agora falando da Mary Overly, mas muito provavelmente a maioria de vocês, depois vocês me falam também sobre isso, a maioria de vocês deve conhecer os Viewpoints pela versão da Anne Bogart, né? Que é uma diretora também dos Estados Unidos, também de Nova York, que é convidada um ano depois para entrar também no Teatro Experimental Wing como professora. Ela tinha lá uma outra pegada, uma outra carreira também lá como diretora independente, né, artista independente. E aí, por conta também das criações da Anne Bogart, do que ela vinha criando ali em Nova York, Susan Flakes chama ela e fala, vem aqui então também, querida, dar aula na Teatro Experimental Wing. Então essa é a Anne Bogart, em 1979. Essa foto foi publicada em 83 na The Drama Review, uma revista que tem lá nos Estados Unidos, que fala sobre teatro, dança, performance. Olha só que fofinho. Então ela entrou em 79 e lá ela conheceu Mary Overly. Então aí tem o encontro de Anne Bogart com Mary Overly. Então agora nós vamos falar um pouco dessa relação entre essas duas artistas. Então dando aqui agora um foco para Anne Bogart, que é provavelmente a que vocês conhecem mais. Ela é mais conhecida também, né? O nome dela é mais difundido no cenário do teatro internacionalmente. Coloquei 4 fotos aí também, de 2010 a 2020, da Anne Bogart. Então, ela começa em 79, logo que ela entra na Universidade de Nova York, ela começa a demonstrar interesse pelos Six Viewpoints. A Anne Bogart fazia mestrado na Universidade de Nova York, e ela entrou em 77, foi orientada pelo Richard Schechner. Vocês também já devem ter ouvido falar do Richard Schechner, é um grande estudioso da teoria da performance e tudo. Ele orientou o mestrado da Anne Bogart, ela concluiu em 78, em 79. Ela entra no Teatro Experimental e começa a investigar junto com a Mary Overly, a colaborar com a Mary Overly, ser assistente da Mary Overly, nos processos pedagógicos lá do Teatro Experimental.
E depois ela vai desdobrar também esse interesse pelos Six Viewpoints em outros momentos, né? Especialmente entre os anos de 1988 e 2005, ela cria um material bastante consistente sobre viewpoints, sobretudo em parceria com uma diretora de Chicago chamada Tina Landau. Então, só para deixar aqui uma linha do tempo mais clara, Annie Boger conhece os Six Viewpoints em 1979. E aí, de 79 a 88, ela é colaboradora da Mary Overlie, no Teatro Experimental Wing. Ambas foram muito premiadas pelas produções criadas ali dentro da Universidade de Nova York. Então, o nome delas começou a bombar, vamos dizer assim, na região, né? Na área do teatro. Aí, em 88, a Annie Bogart recebe um convite para ir para a Califórnia, ser professora na Universidade de San Diego. Ela vai bem no começo do ano, bem no começo de 88, ela desiste, então, do emprego no Teatro Experimental Wing e vai para a Califórnia. Chegando na Califórnia, menos de 2 meses depois, ela descobre um câncer de mama. E aí, isso tem um abalo muito forte na vida dela, e ela decide, então, voltar para Nova York. Ela também abandona esse trabalho, era um trabalho muito promissor, que ela ia ganhar muito mais, e, enfim, ter todas as condições que ela sempre quis ter, né, condições materiais para trabalhar, verba, elenco, tudo. E aí ela tem essa notícia de saúde e decide voltar para Nova York para fazer o tratamento, então, de câncer e estar perto das pessoas queridas dela, assim, né? Família, amigos e tal. E curioso, só também colocando mais uma informação adicional, nesse mesmo período, onde ela vai rapidamente ser professora na Universidade de San Diego, ela conhece o Tom Niels. Depois eu vou mostrar uma foto dele. O Tom Niels, ele era ator, é ator, né? Ele é ator da City Company atualmente, mas ele trabalhava com o Tadashi Suzuki. E aí a Annie Bogart conheceu ele lá e ele apresentou o método Suzuki para ela. E aí depois, isso para quem conhece essa história, sabe que isso depois deu origem à parceria entre Annie Bogart e Tadashi Suzuki, que juntos fundaram a City Company em 92. Isso tudo foi nesse período aí de 88. Aí quando ela volta, faz o tratamento em Nova York e tal, tem um evento, um festival em Boston, na Universidade de Massachusetts. Annie Bogart vai até lá e conhece lá a Tina Landau. E a Tina Landau tinha uma atuação como diretora em Chicago, onde ela vive até hoje. E elas passaram a colaborar durante todo esse período, de 88 até 2005, com bastante intensidade assim, de práticas, de lecionar workshops, dirigir juntas, publicar estudos, textos, livros juntas. E no período de 92 até agora, até hoje, a Annie Bogart segue a sua pesquisa, a sua prática com viewpoints na City Company, que é a companhia que ela fundou, junto com o Tadashi Suzuki e os atores e as atrizes que hoje formam o grupo em 1992. Então aqui é só para ter um pouco desse panorama. Eu coloquei um pouco dessas informações adicionais sobre a Universidade de San Diego, porque isso tudo faz parte um pouco desse movimento dela de... ela escreveu vários textos sobre isso, né, como manifestos da importância do momento presente. Aí ela foi fazer toda uma reflexão sobre a própria vida dela, né, por isso ela volta a viver em Nova York. Então aqui a foto da Tina Landau, à esquerda, é uma foto de 2015. A Tina Landau é uma diretora bastante versátil, assim, ela trabalha com diferentes linguagens, com diferentes formas de teatro, de dança, desde o teatro realista até o musical. Ela dirigiu a versão do Bob Esponja da Broadway, que teve em Chicago, deve ter ganhado bem, né, para fazer esse trabalho. Que bom para ela. E aqui à direita tem a foto da City Company, são os integrantes da City. Aqui tem o Dayron, aqui à esquerda, esse de óculos. Eu estou passando o cursor aqui para ficar mais claro, tá? Para indicar quem são. Ele é criador de trilha sonora, sonoplasta.
da companhia. Esse é o J.M., que é ator. Stephen é ator também. Esse é o Tom Niels, que eu comentei, que a Annie Bogart conheceu em San Diego em 88, que trabalhava com o Tadashi Suzuki. Essa é a Kelly Maurer, que está aqui abraçada com ele. Cadê o mouse? Aqui. Essa de azul. Atrás da Kelly Maurer tem o Will Bond, que também trabalha com Tadashi Suzuki. Ellen Lauren, que também trabalha com Tadashi Suzuki. J. Ed, também ator da companhia. Esses todos atores, tá? A Ellen Lauren é também co-diretora da City Company. Ela divide essa função de diretora com a Annie Bogart e com o Leon, que é esse ruivo que está aqui atrás, que é uma figura muito interessante, muito legal. E aqui é o Brian, ele é iluminador, abraçando aqui a Annie Bogart. E aqui embaixo a Kiko, que é atriz também da companhia, também trabalhou com o Tadashi Suzuki, na companhia do Tadashi Suzuki, e ao lado o Barney. O Barney, ele teve uma relação com a Mary Overly muito próxima, ele é um discípulo da Mary Overly, e também do Merce Cunningham, né, que faz parte ali daquele conjunto de artistas da Judson Church, desconstrucionistas, juntos outros, né, Steve Paxton, Barbara Diller, que eu já mencionei, enfim, tem muitos e muitos nomes. Né, Yvonne Rainer, ele trabalhou diretamente com essas figuras, ele também é um artista muito interessante. Então essa é a configuração, esses são os integrantes da City Company. Aleph, o Aleph pôs aqui no chat, você não é o primeiro a misturar viewpoints com musical. Não, eu tenho as minhas referências. A Tina Landau também faz esse jogo, essa mistura legal aí de viewpoints com teatro musical. Bom, vamos lá, seguindo aqui, viewpoints. Aqui é só uma definição mais no sentido etimológico, assim, né? Não é nem etimológico, é de dicionário mesmo, não sei dizer se é etimológico ou não, acho que não. Mas viewpoint ou viewpoint são substantivos do idioma inglês, e essas palavras em português podem ser traduzidas como panorama ou ponto de vista, pontos de vista. A tradução mais comum, mais frequente, é pontos de vista, né? Mas também tem esse sentido de ser um panorama. E ela também é uma prática de investigação da linguagem do teatro. Então esse nome tem essa definição também, essa frase aqui de baixo é da Annie Bogart. É uma prática de investigação da linguagem do teatro. Bom, 2 desdobramentos importantes aí na prática dos viewpoints, aí pegando já um pouco da versão da Annie Bogart e da Tina Landau para os viewpoints. São 2 desdobramentos. Quem já fez treinamento em viewpoints, quem estuda viewpoints, quem pesquisa viewpoints, entende isso com bastante clareza, mas são 2 etapas muito simples e que vão numa sequência, né? A primeira delas é a aprendizagem da nomenclatura. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente ingressa num treinamento, tendo experiência ou não, é aprender ou relembrar a nomenclatura. Então, a nomenclatura são um conjunto de nomes, de termos, que denominam certos princípios de movimentos cênicos, que são os viewpoints, né, os pontos de vista, e que favorecem a criação de um vocabulário comum para ser articulado entre as suas praticantes, entre os seus praticantes. Então ele cria, como diria a Mary Overly, ele cria um idioma comum para que todos possam falar sobre teatro, sobre dança ou sobre a cena, né, sobre a linguagem do teatro. Então aqui a questão da nomenclatura é importante porque ela cria esse universo comum para todo mundo. E aí então se começa a desdobrar em práticas que encaminham para o ambiente verso, para a atmosfera do artístico, que é, então, aqui a segunda etapa, né, esse segundo desdobramento do viewpoints, que é a prática da improvisação. Né? Essa prática, ela tem uma característica, que ela é radicalmente fundamentada na ideia de autonomia. Isso também vem, claro, muito da teoria da Mary Overly, originalmente anarquista, né? Em que essa nomenclatura, esses nomes de princípios de movimentos cênicos, eles são empregados, né, nessas sessões de improvisação. Isso também é um termo comum para praticantes, para quem estuda viewpoints, para quem trabalha com viewpoints. As sessões. O momento da improvisação nós chamamos de sessão.
a sessão de improvisação. E ela é uma etapa que vem depois da aprendizagem da nomenclatura. Uma vez que você já sabe a nomenclatura, geralmente você ocupa menos tempo relembrando de novo, né, os viewpoints, para daí você entrar na improvisação, que é a grande pegada do viewpoint. Porque é ali, naquele momento, no calor da cena, o seu corpo engajado na prática, é que a filosofia do trabalho começa a aparecer. Né? Começa a aparecer a filosofia e também a teoria na prática. Uma praxis, portanto, então aí, né, o viewpoints. Onde a gente vai ajustando esses termos, muitos dos quais a Mary Overly levantou na sua teoria, de desconstrução hierárquica dos elementos crus, dos materiais que compõem a linguagem do teatro. É muito legal esse processo. Bom, então só para dar um arremate aqui, na City Company, ou para Annie Bogart, ou para Tina Landau, para três, né? O Viewpoints é uma nomenclatura. O Viewpoints é também uma técnica de treinamento artístico, em que certos movimentos, princípios, né, de movimentos cênicos, determinam os pontos de vista especificamente nomeados. Eles têm nome específico. Disso que se trata. O treinamento vai articular esses pontos de vista. E é também uma técnica de improvisação, na qual esses nomes, os viewpoints, são articulados em dinâmicas criadas pelos praticantes. Esses praticantes, retomando aqui, incluem direção, dramaturgia, artistas da luz, do som, do figurino, todo mundo entra no treinamento, observando, a observação é um elemento importante da prática, uma observação ativa, né? E também a presença cênica, colocar o seu corpo nesse ambiente de prática, de prática artística. Mesmo que você não seja ator ou atriz, ou que não vá desempenhar essa função numa produção, por exemplo. Muito bem. Aí vamos agora para a divisão dos viewpoints. O que são, então, afinal, esses viewpoints? Porque a gente ficou aqui, uma meia hora falando, são nomes, termos, nomenclatura. Quais são, então, as nomenclaturas? Somos a elas, né? E elas são divididas em algumas categorias para o trabalho de treinamento. Então, eles podem ser físicos, eles são divididos em viewpoints físicos e viewpoints vocais, ou viewpoints vocais, porque existem aí uma diferença de viewpoints vocais que eu vou falar já já, e que são articulados dentro de categorias de tempo e espaço. Né? No caso dos viewpoints físicos, e de som e silêncio, no caso dos viewpoints vocais. Então, eu vou mostrar aqui na tabela seguinte um pouco como foi esse processo de elaboração do vocabulário. Tem bastante informação aqui nessa tela, mas eu vou devagar aqui com as informações. Tá? Então, ao longo daquela trajetória artística que a gente viu lá atrás, no slide anterior, de 1979 até 2005, né, compreendendo todo esse período aí, desde que a Annie Bogart entrou na Universidade de Nova York, no Experimental Theatre Wing, até 2005, quando então a Tina Landau volta para Chicago, e aí tem um trabalho menos efetivo em Nova York, elas fazem algumas versões ao longo desse período inteiro para os viewpoints. Então, para quem conhece o trabalho, conhece a nomenclatura, conhece os nomes, esses nomes foram construídos ao longo de mais de 20 anos de pesquisa, de experimentação prática. Então, em 88, aqui pegando essa coluna da esquerda aqui do slide, né? Em 88, quando a Annie Bogart sai da Universidade de Nova York, ela e a Tina Landau, depois quando ela volta, tal, conhece a Tina Landau, tal. Nesse período todo, de 4 anos, até 92, o treinamento se chamava Six Viewpoints Training. Era o mesmo nome que a Mary Overly deu para os Six Viewpoints. A Annie Bogart também chamava de Six Viewpoints. Inclusive, isso é tema, a Oswald Andrade pode contratar a gente de novo para poder falar sobre Annie Bogart, sobre toda a relação Annie Bogart-Mary Overly. Tem muito diz que diz aí nessa história, mas
A Mary Overleaf, durante muitos anos, ficou ressentida com a Annie Bogart, porque a Annie Bogart copiou e assumiu isso. Sempre diz que roubou a ideia da Mary Overleaf e deu o mesmo nome. Só que ela fez uma outra versão, uma versão que ela achava que era mais legal para ela. Então, ali na época, de 88 a 92, os Six Viewpoints Training, da Annie Bogart e da Tina Landau, tinham essa nomenclatura aqui, ó, que está à esquerda. Não era mais espaço, forma, tempo, movimento, emoção e história, que são os Six Viewpoints da Mary Overleaf. Eram relação espacial, forma, arquitetura, resposta sinestésica, repetição e gesto. Então, desses 6 aqui que elas inventaram, novo, só se manteve igual forma em relação aos Six Viewpoints da Mary Overleaf. Elas mudam 5 outros, elas criam outra coisa. Aí em 93, isso até 92, 92 é a fundação da City Company. A City Company é fundada com um projeto de se fazer um treinamento que receba pessoas do mundo inteiro reunidas na Universidade de Saratoga. A universidade lá chama Skidmore College. Então, lá tem um campus muito bonito e tudo mais, bem amplo, com salas, e eles ficam lá um mês treinando viewpoints. Então, começou assim o projeto em 92, e aí no segundo ano do projeto City Company, eles adicionam no treinamento, e aí a coluna do meio, o viewpoint de andamento, que antes era um elemento trabalhado dentro de resposta sinestésica. Então aí você tem uma mudança de nomenclatura de 92 para 93. O treinamento começa a se chamar Seven Viewpoints Training. Tá? Em 94, no terceiro ano então de Saratoga, City Company, aí eles incluem duração, que entra aí como um 8º viewpoint dentro da linguagem do treinamento. E aí, nesse ano, eles abandonam essa coisa de ser Six Viewpoints Training ou Seven Viewpoints Training. E aí o nome da técnica para elas, para Annie Bogart e para Tina Landau, que não é da City Company, mas enfim, elas trabalhavam juntas em outros ambientes, em outros contextos, é chamado só de viewpoints, que é como a gente conhece o treinamento hoje. E aí, entre 93 e 97, nesse período de 4 anos, entra duração, e aí aqui do lado, ó, na coluna da direita do slide, tem essa informação aqui de que a companhia trabalhava na investigação de outros 2 viewpoints. A tentativa era estruturar um ponto de vista para o treinamento a respeito do imaginário e de lirismo. São esses nomes que estão aqui embaixo. Mas acabou que isso não entrou no vocabulário do treinamento, isso não se desenvolveu da maneira como se esperava que fosse. A Annie Bogart acabou desistindo também dessa investigação. E em 97, eles criam topografia. Foi o último dos viewpoints criados nessa versão aqui da Annie Bogart e da Tina Landau. Então tem toda uma história, percebem? Aí toda uma transformação, uma mudança, coloca, testa, tira, aí é 6, depois é 7, aí não é mais 7, é 8. Então aí em 95, por exemplo, eles trabalham com 10, porque aí eles colocam duração, imaginário, lirismo, desdobram andamento com resposta sinestésica, aí tiram. Então aí eles já largam mão dessa história de ser 7, 6 e fica só viewpoints mesmo, até que em 97 eles chegam na versão, na nomenclatura que nós conhecemos hoje, que é essa daqui, que já está aparecendo aí no slide para vocês. Que são esses viewpoints divididos nas categorias de tempo e espaço, são 9, andamento aqui na coluna da esquerda, duração, repetição e resposta, os nomes, esses viewpoints em inglês estão aí entre parênteses, e na coluna do lado, os viewpoints de espaço, forma, gesto, relação espacial, topografia e arquitetura. Então essa é uma divisão mais comum para esses viewpoints, para facilitar o trabalho de observação da movimentação, da articulação dos elementos de tempo e espaço. Então, os viewpoints aqui estão estruturados também pensando nisso, em como trabalhar
o elemento de tempo, como trabalhar o elemento de espaço. Mas existe uma outra divisão que aparece depois. Essa daqui, elas chegam a essa divisão de tempo e espaço em 97. Aí em 2007, se chega a uma outra, 10 anos depois, portanto, né? A uma outra divisão, em viewpoints de tempo, aí 3 para cada categoria, né? Viewpoints de tempo, viewpoints de espaço e viewpoints de tempo e espaço, tudo junto. Então, ali os viewpoints de tempo seriam andamento, duração e resposta sinestésica, e talvez aqui se fosse em ordem, talvez a resposta sinestésica viesse primeiro, porque andamento e duração foram desdobramentos de resposta sinestésica. Os viewpoints de espaço, forma, arquitetura e relação espacial, e de tempo e espaço, gesto, topografia e repetição. E aí tem os viewpoints vocais. Né? Só, eu já vou responder sua pergunta, tá? Que você mandou aqui no chat. Aí os viewpoints vocais, eles são divididos também em duas categorias, vamos dizer assim. Assim como os viewpoints físicos, como eles são conhecidos, esses que eu mostrei agora, são divididos ali em categorias de tempo e espaço, os viewpoints vocais são divididos em som e silêncio. Então, os viewpoints vocais de som seriam esses aqui que estão à esquerda. Altura, dinâmica, timbre e aceleração e desaceleração. É muito estranho, claro, né, falar esses nomes, essa nomenclatura toda, assim, pela internet, sem a prática, porque a prática vai, né, o desenvolvimento da prática vai esclarecendo o significado dessa nomenclatura. Então, falar aqui, teoricamente, é mais difícil, até porque a ideia não é aqui fazer um aprofundamento teórico de cada um dos viewpoints, é só fazer uma apresentação. E aí, do outro lado, viewpoints vocais, na verdade é um só, né? Seria o viewpoint vocal de silêncio, que é silêncio, ou pausa. É também muito legal fazer esse trabalho. Ele tem bastante influência do John Cage, né, na proposta aqui desse viewpoint de silêncio, porque parte-se do princípio que o resultante do som são os intervalos, né, são as pausas. Então aqui se põe no treinamento de viewpoints vocais a ênfase, se desloca a atenção para as pausas, para o que acontece entre os sons. Isso é bem legal de fazer, bem bom. Vou também, Manu e Sol, me lembrem de responder as perguntas aí que vocês fizeram, tá? A Manu Gomes e a Sol, querida Sol lá de São Caetano. Muito bem. Seguindo aqui, então, vou passar rapidamente sobre a trajetória de formulação dos viewpoints vocais. Eu acho que vai responder um pouco a tua pergunta, Manu. Vamos ver. A Tina Landau foi a responsável. Ela tomou a frente assim dessa investigação e de uma proposição para viewpoints vocais. A Mary Overly não trabalhava com a voz. Ainda que, e aí na live da semana que vem e na outra, eu posso perguntar isso para Luá Guimarães e para Miriam Rinaldi, que conhecem o trabalho da Mary Overly com mais profundidade. Mas existem muitos relatos, né, de que a Mary Overly trabalhava com textos no sentido de provocar alguns acontecimentos ali nas sessões de improvisação, mas não exatamente a mecânica da voz, já que ela também usa ela parte desse princípio de trabalhar mais com a mecânica do que com a expressão. No entanto, a Tina Landau estava empenhada em criar os viewpoints vocais. Então, assim como aconteceu no treinamento dos viewpoints físicos, de tempo e espaço, o vocabulário de viewpoints vocais foi recebendo diversas formulações, diversas nomenclaturas. Então, vamos ver aqui na coluna da esquerda, de 88 a 95, nesse período mais ou menos, os viewpoints vocais eram esses aqui. Forma, arquitetura, resposta sinestésica, repetição e gesto, que já eram viewpoints físicos, né, naquele treinamento Six Viewpoints Training, que eu mostrei alguns slides atrás. E o andamento também entra como viewpoint vocal a partir de 1993. Vejam só uma coisa. Eu vou voltar um slide aqui só para deixar uma coisa mais clara. Esses viewpoints aqui, ó, que eu mostrei antes e estou mostrando de novo,
são os viewpoints trabalhados especificamente para a voz. O que a Tina Landau começa a investigar lá no começo é que alguns dos viewpoints físicos também podem ser trabalhados vocalmente. Então, essa nomenclatura ainda não existia aqui, entre 88 e 95. Tá? Ela vai surgir depois. Então, a voz é trabalhada com os mesmos nomes. É a mesma nomenclatura, só que trabalhado para o exercício, para a mecânica da voz. Forma, arquitetura, resposta sinestésica, repetição, gesto e andamento, a partir de 93, quando então o andamento se desdobra da resposta sinestésica. A Tina Landau diz que trabalhar relação espacial com a voz não era efetivo, não gerava o movimento que interessava a elas para investigar a voz. Não tinha resultado naquilo que elas estavam procurando. Então elas descartaram o trabalho sobre o viewpoint de relação espacial, por isso que tem um risco aqui nessa coluna da esquerda em relação espacial, porque relação espacial não é um viewpoint vocal em relação aos viewpoints físicos. Ele é descartado, não é trabalhado. Aí entre 93 e 97, nesse período aí que surge então os viewpoints de andamento, duração e topografia, duração também entra como um viewpoint vocal, assim como um viewpoint físico, e a topografia também é tirada. Então, dos 9 viewpoints físicos, 7 são trabalhados vocalmente. Forma, arquitetura, resposta sinestésica, repetição, gesto, andamento e duração. Relação espacial e topografia caem fora. Então, ali elas têm um 7 viewpoints training vocal, né, com esses 7 viewpoints sendo trabalhados com a voz. Aí, de 97 até 2005, são criados outros 2 viewpoints, que aí são quando surge os primeiros viewpoints especificamente criados para trabalhar a voz, que é altura e dinâmica. Isso também surge de uma série de treinamentos, aulas, cursos, e com a própria... E aí isso é uma hipótese minha, que eu já perguntei isso para a Anne Boger, ela me desconversou, mas acho que nesse desconversar ela me respondeu, que com a saída do Tadashi Suzuki da City Company em 97, a companhia começa a encontrar um espaço, vamos dizer assim, entre aspas, de liberdade para trabalhar a pesquisa vocal. Porque o trabalho do método Suzuki é muito estruturado e altamente rigoroso no sentido de você alcançar uma qualidade específica de movimento físico e vocal. Então eu acreditava que, dada a forte presença do treinamento do Suzuki e da figura do Suzuki, essa investigação do viewpoints vocais ficou um pouco ali retraída. E aí quando o Suzuki sai, em 97, surgem 2 viewpoints vocais. Então me parece que ali faltava um espaço de aparecer, e isso aparece, né, logo ali nos anos 1997 e 98. Depois eu explico, Simone. A Simone colocou uma pergunta aqui, depois eu falo mais sobre esses 2. Mas então, voltando aqui só para falar um pouco dessa história dos viewpoints vocais, altura e dinâmica surgem aí para substituir, entre aspas, né, para suprir a falta que relação espacial e topografia faziam. Porque se chegou a 9 viewpoints físicos e 7 vocais. Então faltavam 2 para trabalhar, para ficar 9 a 9 ali. Viu? Corpo e voz, né, físico e vocal. Então elas criam altura e dinâmica para trabalhar especificamente na voz. Elas vão trabalhar os 7 viewpoints físicos na voz, mais altura e dinâmica. E aí depois, até 2005, e aí isso não tem data específica para o surgimento, isso não está documentado, assim, todos os outros estão, esses aqui últimos não. Mas tem esse timbre que aparece depois, aceleração, desaceleração, e silêncio, que é o último que surge como uma proposta de trabalho vocal. Então essa é um pouco também da história, né, de como esse vocabulário para viewpoints vocais foi sendo construído, desconstruído, remanejado, testa daqui, tira, não funciona. Aí faz mais um treinamento lá de um mês em Saratoga, depois faz outro, trabalha com outro grupo, descobre uma coisa. É muito legal, né? Poder saber que esse processo, que elas tiveram esse privilégio, inclusive, de poder pesquisar, investigar com profundidade
uma prática, uma técnica, né, e estruturar uma técnica artística. Muito, muito interessante sempre olhar para essa história. Então, ficou dessa forma, os viewpoints vocais. Ali em cima, altura, dinâmica, aceleração, desaceleração, timbre e silêncio. Esses são 5 viewpoints especificamente trabalhados, usados para trabalhar a voz, né, para o treinamento vocal. E aí você tem os outros 7 viewpoints físicos e vocais, que estão aqui embaixo. Tempo e voz, andamento, duração e resposta sinestésica, espaço e voz, forma e arquitetura, e tempo e espaço e voz, eu adoro essas nomenclaturas contemporâneas, vários tracinhos, gesto e repetição. Então, relação espacial e topografia não entram no vocabulário de viewpoints vocais. Tem os viewpoints específicos e os viewpoints físicos e vocais juntos. Tem outra pergunta aí da Sol, depois eu vou também responder a pergunta. E aqui, para fechar a nossa apresentação, eu coloquei uma tabela comparativa, vamos dizer assim, entre os 6 viewpoints da Mary Overly, aquilo que então foi o resultado final, né, o que a gente conhece, o que a gente tem acesso, da nomenclatura dos 6 viewpoints, e o que a gente conhece também da nomenclatura já que existe hoje, dos viewpoints da Annie Bogart e da Tina Landau e da City Company. Tá? Então, a tabela comparativa é nesse sentido de verificar onde que a Annie Bogart e a Tina Landau se inspiram para criar os viewpoints delas. Né? Considerando aqui que os viewpoints da Mary Overly são os originais. Né? É a técnica original. Então, por exemplo, tempo, aqui na coluna da esquerda, que é um viewpoint criado pela Mary Overly, não tem equivalente no trabalho de viewpoints da Annie Bogart. Ele se torna uma categoria que engloba 4 viewpoints para trabalhar a categoria de tempo. Vamos dizer assim, ele não é um ponto de vista. Ele é uma categoria. E aí elas criam 3 viewpoints, que é essa aqui que está na linha direita de baixo. Cadê o mouse? Aqui. Resposta sinestésica, andamento e duração, que não tem equivalente no treinamento da Mary Overly. Quer dizer, na verdade até tem, porque você observa, por exemplo, na própria teoria dos 6 viewpoints, no Standing in Space, que é o livro publicado pela Mary Overly, que alguns dos desdobramentos, alguns dos elementos que fazem parte do tempo são exatamente andamento e duração. Ela usa, inclusive, esses nomes para falar do trabalho de tempo no 6 viewpoints. Mas não exatamente como um nome que diz respeito a um princípio de movimento cênico. Para Mary Overly é mais um elemento ali de tempo. A Annie Bogart e a Tina Landau dão um nome e dão ênfase para a investigação dessa prática. Aí temos aqui um equivalente entre espaço para os viewpoints da Mary Overly e relação espacial para os viewpoints da Annie Bogart. São proposições muito parecidas, tá? Muito semelhantes. Assim como o movimento e as 3 proposições aqui de gesto, repetição e topografia. É como se um tivesse dentro do outro, sabe? Você encontra ali muitas similaridades. E tanto porque a Annie Bogart e a Tina Landau desdobraram o viewpoint de movimento da Mary Overly nesses 3. Tá? Várias perguntas chegando, eu vou responder já todo mundo. Tá? Aqui mesma coisa, a forma se mantém, isso é bem curioso, né, de observar como a inquietação em relação à forma, ela era muito presente na Judson Church, naqueles movimentos, né, dos anos 70, de questionar os valores estéticos das linguagens, a hierarquia e tudo mais. Então se pesquisa muito, se fala muito da forma. A forma passa a ser um objeto ali de estudo, a forma e o espaço, né? São muito estudadas. Então é muito curioso ver como a forma se mantém, inclusive com a mesma nomenclatura no viewpoints da Annie Bogart, e ela ainda desdobra para a arquitetura. Inclusive porque no início dos anos 70, a Annie Bogart ficou conhecida, e isso a levou também a ser chamada para dar aula na Universidade de Nova York, porque ela fazia encenações na rua. E existem vários relatos onde ela diz que ela fazia na rua
Não porque ela era uma grande artista que estava pesquisando, é porque ela não tinha espaço mesmo. Em Nova York não tinha espaço para ensaiar, não tinha teatro, não tinha dinheiro. Faz na rua. Então fazia na porta da loja, na calçada, na saída do metrô, no parque. Ocupava o espaço como arquitetura, pensando então a arquitetura também como uma composição própria, né, da linguagem, da performance feita ali naquele momento. Ela fazia muitas pequenas performances, intervenções urbanas, e muitas delas não tinham plateia. Então, era um grupo de artistas que se estavam ali no tecimento urbano e você, às vezes, nem sabia que aquilo era uma performance ou uma criação artística. Era no sentido de investigar a presença da arquitetura na criação. E emoção e história não têm equivalentes nenhum nos viewpoints da Anne Bogart e da Tina Landau. A Anne Bogart diz que esses dois viewpoints da Mary Overly trazem um legado de má interpretação e superficialização da prática teatral. Então, ela opta por não recorrer a esse elemento que pode soar como algo de base psicológica, por exemplo. É essa a explicação que ela dá. Então, emoção e história saem totalmente do vocabulário de viewpoints da Anne Bogart e da Tina Landau. Mariano, vou responder também, tá? Para você a pergunta que você colocou aí no chat. Muito bem. Então aqui a gente fecha. Eu acho que a Simone me pediu uma coisa aqui, deixa eu ver. Foi você, Simone? Não, foi Renata. Depois pode retornar o slide que divide os viewpoints físicos em tempo, espaço, tempo, espaço? Sim. Vamos lá. Esse. Viewpoints de tempo. Andamento, duração, resposta sinestésica. Viewpoints de espaço. Forma, arquitetura, relação espacial. Viewpoints de tempo e espaço, gesto, topografia, repetição. Vou deixar nessa tela, Renata, enquanto eu vejo outras perguntas aqui que foram feitas. Loa, eu vou perguntar para você também, tá? Não é só para Miriam, não. Você não corre de mim, tá? Eu sei que você tem história para contar da Mary Overly e você vai contar para nós. Julie, vamos praticar esses exercícios? Ó, você não fale duas vezes, hein, Julie? Que a gente já propõe aqui, o Ale que vai ficar doido, coitado. Vai ter que aguentar a gente aqui fazendo viewpoints na câmera. Já pensou? Teria algo escrito, algum relato sobre os dois viewpoints que foram descartados? Manu, sim. Quando eu sair aqui da apresentação, das telas, eu vou mostrar o livro, onde tem isso documentado, tá? Se você quiser ter acesso, aí você pode comprar esse livro, ou, enfim, ter acesso a esse material, mas tem publicado sim. Simone aqui. Fabiano, por favor, pode explicar um pouco o que são topografia e dinâmica? Sim, Simone. Topografia é trabalhado de duas formas. Eu vou pôr aqui no chat. Existe uma primeira... as mensagens também são gravadas, apareceu aqui para mim. A topografia também é chamada de padrão de chão. Padrão de chão. Porque ele vai dizer sobre a nossa trajetória no espaço. Essa trajetória é feita tanto a partir desse padrão de chão, o desenho que você faz no seu deslocamento pelo espaço, e também esse padrão que é tridimensional, que é o desenho de trajetória de tudo aquilo que se move no espaço. Então você pode deslocar a sua atenção para a topografia que o seu braço faz no espaço, que a sua cabeça faz no espaço, que um objeto faz no espaço, que a luz faz no espaço. Então, tudo isso, esse desenho de trajetória é que tem a ver com topografia. Tá? A gente começa geralmente trabalhando do chão para a tridimensionalidade do espaço. E dinâmica, que é um viewpoint vocal, é um viewpoint basicamente que tem a ver com volume vocal. Volume e relações de distância. Então, a gente vai trabalhar sempre do volume mais baixo para o volume mais alto que você consegue emitir sonoramente, vocalmente. Essa é a dinâmica, essa
essa possibilidade, essa articulação entre o mais baixo que você consegue e o mais alto que você consegue, em termos de volume, né? O volume mais baixo e o volume mais alto. É isso que é trabalhado em dinâmica. E aí, quando a gente trabalha falando ou produzindo sonoridades, a gente coloca a ênfase nessa ação de dinâmica vocal. O quanto de variação de volume existe numa ação sonora, numa ação vocal. Tá? Falando assim, bem resumidamente, é isso. Vamos ver aqui, tem mais uma. Ao invés de... Eu estou fazendo tudo errado. Não estou não. Já falei para Manu, Simone também. Solange. Eles recebiam nomes diferentes nessa época em que existiam mais viewpoints, como 7 viewpoints, 9 viewpoints. Não, só. Era 6 viewpoints e 7 viewpoints, só. Depois, em 94, quando eles aí criam duração e estavam ali tentando colocar lirismo e imaginário, eles desistem dessa história de 6, 7, e aí fica viewpoints mesmo. Eu vou voltar aqui para a tela para eu me mostrar aqui para vocês. Vou voltar meu rosto. Cadê? Vamos ver o que mais. Acho que é melhor eu ver daqui. Já falei para Simone. Foi claro, Simone, um pouco. Foi bem rapidinho, mas a ideia é essa. Nossa, são 8h24 já, meu Deus. Renata, depois já voltei. A resposta sinestésica, o Domingos Júnior perguntou. A resposta sinestésica, andamento e duração, não seria equivalente a tempo, espaço e movimento da Mary Overly? Não. A gente pode traçar algumas similaridades entre esses viewpoints, mas na origem da criação não é baseado nesses viewpoints da Mary Overly, não. São desdobramentos diferentes. Tempo vira uma categoria e andamento e duração são viewpoints diferentes, que eram trabalhados pela Mary dentro de tempo. Mas a Anne e a Tina Landau dão nome específico para esse trabalho. Então, não são equivalentes exatamente. Tá? Mariano. Mesmo tendo categorias diferentes, a mecânica das práticas nas sessões é a mesma com a Overly e a Anne Bogart? Ótima pergunta. Essa, Mariano, vou deixar para a Luá responder na semana que vem, tá? Que ela é a convidada. E a Luá acompanhou sessões, tanto da Mary Overly quanto da Anne Bogart. E ela já me contou, entendeu, Luá? Então, a Luá está aí, que eu sei. Ela não vai fugir dessa. Porque ela tem resposta boa para isso, viu, Mariano? Então, vamos guardar essa sua pergunta para falar para a Luá na semana que vem, tá? Você não esquece? Guarda aí, copia e cola em algum lugar. A gente solta essa pergunta para a Luá na semana que vem. Tá? Acho melhor porque elas têm a vivência da carne, assim, nessas duas abordagens diferentes, né? Que criam atmosferas diferentes e são mecânicas diferentes também. São treinamentos muito diferentes, tá, Mariano? Acho que do que eu posso dizer para você, assim, para te responder agora, são treinamentos muito diferentes, Circus Viewpoints e o Viewpoints. Claro que você vai encontrar ali elementos comuns, mas o todo das propostas são, sim, diferentes. Sim, obrigada. Rafael Teófilo, resposta sinestésica. Não entendi o que você perguntou aqui, Rafael. Se você quiser, tiver alguma dúvida. Super claro, obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, Mariano, guarda aí. Tem como retornar o slide dos stems, por gentileza? Tenho, já volto. Tá? Vou aproveitar que eu já tirei a tela e vou mostrar os livros. Tá? Os livros. Vou mostrar todos os livros, na verdade, que a Anne Bogart publicou, né, que aí ali tem muitas informações que vocês podem também acessar. Tem artigo na internet, tem muita coisa. A Anne Bogart tem uma produção literária, vamos dizer assim, técnica, de teatro, muito grande, porque ela alimenta 2000 e... O que aconteceu com a minha câmera? Caiu? Não, voltei. Desde 2003. Então, na internet tem entrevista, tem matéria de jornal, onde ela vai falando também sobre a sua prática. Mas livros publicados
são alguns. Esse aqui é um deles, que é o Bogart Viewpoints. Esse livro foi publicado em 95, tá? Ele reúne artigos sobre viewpoints. Esse livro se chama Annie Bogart, deixa eu tirar essa luz daqui. Ele se chama Annie Bogart Viewpoints. Olha como ela tá fofinha também aqui no livro. Ó. Foi publicado em 2005, é um livro de artigos sobre viewpoints. Aí, Manu, foi a Manu que perguntou? Desculpa, é a Manu ou o Manu? Estou falando Manu, mas não sei. Cadê Manu? Manu, ó, é nesse livro, tá? Que você vai achar a questão do viewpoints vocais quando sai relação espacial e topografia. A Tina Landau faz todo o relato do processo de criação dos viewpoints vocais, né, altura e dinâmica primeiro e depois timbre, e como que os viewpoints de relação espacial e topografia, que são viewpoints físicos, não funcionam na investigação dos viewpoints vocais. É aqui que você vai achar, tá? Então, esse livro foi publicado em 2005. Aí, depois, a Annie Bogart publica esse livro, que esse é um livro dela, A Director Prepares. É uma brincadeira com o livro A Preparação do Ator, do Stanislavski. Então, ela escreve alguns ensaios para falar sobre as reflexões de uma diretora. Né? Aí tem essa questão fundamental, importantíssima, que nós estamos aqui desde as 7 da noite falando de duas mulheres que estão fazendo proposições, outras configurações para o treinamento artístico. Né? Estão quebrando ali uma série de, inclusive, de características associadas historicamente ao masculino, aos diretores ditadores, aos diretores autoritários. Então, elas vêm na contramão dessa realidade que bom, ela é acessível até hoje, né? Existe muito esse imaginário e essa produção de subjetividade para artistas, sei lá, né? Autoritários e tudo mais. Então, aqui, a Director Prepares, tá? Esse livro tem uma tradução em português, que é esse daqui, A Preparação do Diretor. Muito legal esse livro, fininho. A escrita da Annie Bogart é muito fluida, claríssima. Ela tem essa linguagem muito do blog, né? Ela escreve muito no blog, muito na internet. Ela já desenvolveu durante muito tempo essa linguagem. Então, os livros, os textos são de muito entusiasmo, assim, a gente lê. Aí, em 2005, vem o The Viewpoints Book. Esse livro aqui, que, olha que bonitinho, gente. A Annie Bogart assinou para mim o livro. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Ela mandou um bilhete para mim, eu guardei. Aquela coisa, né? Olha que coisa. Ela mandou um beijo para mim, eu fiquei muito feliz. Viewpoints Book, que foi traduzido para o português, que é esse daqui. Longo processo de tradução. Nós vamos falar do processo de tradução desse livro. Eu fiz parte do processo de tradução. Escrevi aqui um textinho na contracapa do livro. Então, no dia 20, na live do dia 20, o tema, nós vamos falar muito do processo de tradução do livro dos Viewpoints com a Sandra Meyer, tá? Que vai ser a convidada no segundo bloco. Aí depois surgiu, que é o meu preferido, que é esse livro. Se chama And Then You Act. Esse livro é fantástico. É fantástico. Também é um livro de artigos, de pequenos artigos, de reflexão, filosofia, da prática. Muito legal. Só tem em inglês. Esse livro não tem em português. Quem tem aí contatos com editoras, já sabe. É só mandar um e-mail lá para mim, ou para quem tiver a fim de encarar um processo de tradução. Mas esse livro vale a pena. Então, quem tiver interesse, é um livro fantástico. Tem discussões assim muito profundas, muito legais. E o último livro que ela escreveu foi esse, What's the Story? É um livro onde ela narra mais a trajetória artística dela. Ela vai contando muitas das passagens. Então, um pouco disso que eu contei sobre ela ter ido para a Universidade de San Diego, descobriu que tinha câncer e tudo mais, ela conta nesse livro. Aí ela vai fazendo essas também relações, reflexões sobre a importância da arte, o papel da arte na sociedade, coisas desse tipo.
vou mostrar o livro. Gui Asbeck tá aí? Gui, se tiver aí, você manda um oi no chat para mim? Aí, Gui, obrigado. Em Daniel Act eu tenho PDF. Já manda para todo mundo, então, né? Ô, Gui, se você tiver aí o, o livro da Mary Overly, você tira uma foto e me manda para eu mostrar para a turma aqui toda, ou se você já tiver, tá? Tá com o Murilo. Aí, Murilo. Tá bom. Mas tudo bem. Esse livro aqui, ó, Training of the American Actor, foi o livro em que a Mary Overly publicou o artigo onde ela disse ter alcançado, então, assim, a primeira formulação que ela gostou, que ela achou que seria digna de publicação. Então, percebam assim, esse livro foi publicado em 2006. 2006 não, 2016, acho, deixa eu ver aqui. Não, 2006 mesmo. Six View Points. Mary Overly. Um texto maravilhoso, é assim, é de um entusiasmo, é de uma grandeza esse texto. É assim, vale muito a pena. Não tem em português, fica a dica para Miriam Rinaldi, para Guilherme Asbeck, tá, queridos? Agora chegou a vez de vocês, tá? Traduzirem também. Manda ver na Mary Overly, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E aí tem aí todo um ranço, uma história mal resolvida, porque esse livro foi publicado depois do livro dos Viewpoints. Então a Anne Boger publicou primeiro do que a Mary Overly, que criou originalmente. Aí ficou uma coisa chata entre elas e tudo mais. E a Luá também pode mostrar, na semana que vem, na live que ela vai falar, o livro Conversations with Anne. Eu não tenho esse livro. Esse livro eu tenho, mas ele desapareceu misteriosamente. Não sei se foi na mudança, não sei, sumiu. É um livrão que foi a transcrição de uma série de entrevistas, foi um projeto que a Anne Bogart fez, num teatro lá de Nova York. Eu acompanhei algumas dessas conversas, inclusive lá, e ela conversa com a Mary Overly. E aí é hilário. É hilário porque não é com a gente, né? É bom ver de fora a briga delas. Mas é um livro que tem assim um relato nos termos de conversa, assim, a transcrição das conversas sobre vários assuntos, sobre direção, sobre treinamento, sobre o panorama político e tudo mais. Em nível tanto local, né, falando da realidade deles lá nos Estados Unidos, e também um panorama global, claro, pensado sempre com a cabeça. Eles são dos Estados Unidos, a gente não pode esquecer disso. Eles sempre partem do princípio de que são eles e o mundo, então isso a gente também tem que considerar. Bom, depois eu vou achar a capa do livro da Mary Overly, tá? Eu vou perguntar para o Murilo ou procuro na internet e mostro para vocês. O Gui Asbeck vai mandar o PDF do NDN Act. Leiam, gente, é um livro incrível. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa. Mariano, querido, posso falar um pouco? Um pouco, mas Miriam ficou praticando com Mary. Ela está correndo da pergunta. Henrico Reale, eu não entendi muito bem. Hoje em dia ainda se divide em viewpoints físicos e vocais? Sim, Henrico, sim. Existem os viewpoints físicos, que são os 9, né? Andamento, duração, repetição, resposta, forma, gesto, topografia, relação espacial e arquitetura. Esses são os viewpoints físicos. Dentro desses 9, se você tirar relação espacial e topografia, esses 7 também são trabalhados vocalmente, mais os 5 viewpoints vocais: altura, dinâmica, aceleração, desaceleração, timbre, silêncio. Tá? Então, essa é a definição, a nomenclatura que ficou, que é usada até hoje no treinamento de viewpoints. Beleza, Henrique? Acho que eu respondi a sua pergunta. Ana G. Ana Garbuio. Existem filmes, vídeos para assistirmos sobre as práticas? Ana G, tem vídeos na internet, tá? Eu não gosto particularmente de vídeo de viewpoints, acho chato, acho um porre, o pessoal fica lá, né? Não gosto de assistir, mas tem, e aí, enfim, eu não recomendo assistir vídeo de viewpoints, eu desconfio um pouco, inclusive das condições, né, de alguns vídeos que tem no YouTube, mas tem, tá? Tem. Mas assim, vídeos da City Company, por exemplo, que é uma fonte confiável, não tem. Tá? Eles não divulgam esse material em vídeo.
E a SP Escola de Teatro, né, Lu, a gente pode falar disso na semana que vem, também lançou, há 6 anos atrás, um vídeo, que é uma aula de viewpoints, conduzida pela Loa Guimarães. Então, ali tem um material. Tá? Isso está no YouTube, tem uma parte que é de método Suzuki, que sou eu conduzindo, e aí, no segundo momento, a Luá está conduzindo viewpoints. Tá? Então, ali foi o último dia, tem então uma questão até de composição, mas eu também não sei, eu não recomendo que vocês vejam, não. Ah, o Mariano pediu para voltar no slide do STEMS, eu vou voltar já, porque eu vou abrir o outro slide. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Alguém? Vicente Concílio. Beijo, Vicente, que saudades. E sua dissertação fala desses aspectos todos? Ah, sim. Eu escrevi uma dissertação, eu fiz mestrado na Unesp, em 2015. Terminei em 2015. Eu vou pôr aqui, eu vou fazer o seguinte. Ale, cadê o Ale? Ale, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta, tipo um drive, e aí eu vou pôr os textos todos lá. Pode ser Gui e Asbeck, que aí você manda o NDNU Act em PDF também, aí a gente põe lá. Aí, por exemplo, Miriam Rinaldi fez doutorado na USP. O doutorado dela chama Teoria e Prática do Viewpoints. A Cláudia Melli, ela entrevistou a Andy Bogart. A Cláudia Melli vai ser entrevistada também no dia 20. Né? Então, muitos dos convidados têm material publicado, material legal, bom, de referência. Então, eu acho que eu vou criar... O que vocês acham dessa ideia? Eu vou criar um drive, ponho o Ale... dando um trabalho para o Ale. O Ale cadastra o e-mail de todo mundo e vocês pegam lá o que vocês quiserem. Tá? Aí eu ponho o meu mestrado, eu ponho os artigos que eu já publiquei, eu ponho, claro, se os autores também dos artigos permitirem que eu coloque, se a Miriam permitir que eu coloque o doutorado dela, eu coloco. Tem o doutorado da Fernanda Bond, que fala tudo em português, tá? Material na nossa língua, para a gente ler, estudar, conhecer. Tá? Então, pode ser, o Ale respondeu aqui? Pode ser, Ale? Que aí a gente cria uma pasta e todo mundo acessa, né? Cadê o Ale? Está aí, Ale? Tô aqui, pode ser sim. Pode ser, mais um trabalhinho. Manda aí. Vamos aí. Eu não sei se Gui tem material publicado, se tiver, já manda, a gente cria essa pasta, aí o Ale Simão cadastra todo mundo, e aí vocês têm acesso a esses materiais. Eu não vou conseguir, claro, gente, inclusive eu vou aproveitar esse momento para falar disso. É claro que eu não vou conseguir reunir todo o material que existe sobre viewpoints, porque eu não conheço tudo. Eu gosto de algumas coisas, eu me interesso também por algum tipo de coisa publicada. Tem material que eu também não acho legal, mas também não vou fazer uma pasta do tipo, nunca leiam isso. Mas pode ser que algum material não apareça lá, vocês podem descobrir pesquisando sozinhas e sozinhos. Tem uma lei gigante que está rindo aí, mas é verdade. Tem coisas que você fala, não, querida, não. Não, melhor não, não, melhor não. Mas vamos tentar reunir, então, o que há de mais interessante, de melhor em termos de publicação, de pesquisa, nessa pasta super secreta de viewpoints, que aí todas vocês vão ter acesso, tá? A esses materiais. Eu já vou pedir para o pessoal que vai participar das lives me mandar o que tem, tá? Sobre viewpoints. Vamos ver o que mais que tem aqui de perguntas. Ah, e aí para dizer isso também, eu convidei, eu vou falar disso depois. Depois eu falo disso, mas eu acho importante falar. Não dá para dar conta de todo mundo, de todas as pesquisas, de todas as pessoas que são interessantes. Queria muito que o Gui Asbeck falasse com a gente, ele participasse falando. Ele trabalhou no SESI, no Núcleo Experimental, conduzindo turmas com artistas profissionais. Entende? Tem o que dizer. Tem um monte de gente que tem o que dizer, mas não coube. Né? Na proposta também não deu para incluir todo mundo. Fernanda Bond, foi orientada pela Anne Bogart na Columbia University. Entende? Tem gente que tem muito o que dizer, mas acabou não dando espaço. Mas isso também pode ficar meio que de desculpa, assim, para eu ficar chorando aqui, para ver se a Oswald de Andrade faz outra. Viu, Ale? Quem sabe? Né? A gente consegue, aí a gente chama mais gente. Tem muita gente, a gente quase trouxe a própria Anne Bogart para fazer uma live aqui com a gente. Foi uma questão operacional que não deu. Operacional. Né? Entre outras coisas, mas, dava. Entende? Então,
Infelizmente não dá para contemplar todo mundo, mas a gente vai sempre que possível mencionar aqui os grandes trabalhos e tal, ou os não tão grandes, mas que eu conheço e posso compartilhar com vocês. É o que vocês descobrirem, me mandem também, tá? Eu tenho interesse em conhecer novos materiais. Cadê? Só mandar o link da pasta, papapá, tá. A tese da Miriam tá no... Isso, eu tenho aqui, Gui, eu tenho em PDF, a tese da Miriam. Alexandre Menezes, pode ser, kkkk, adorei o kkk. Vocês têm mala direta com os participantes? Acho, não sei. Tem os textos do Charles Meek, também é interessante. Tem em português, Emerson? Se tiver, a gente já vai pedir esses textos e por lá também. O Charles Meek é um colaborador da Anne Bogart, dramaturgo, escreveu alguns espetáculos dirigidos pela Anne na City Company, e a Miriam Rinaldi dirigiu um texto do Charles Meek na EAD. Então, acho que é disso que o Emerson está falando, são textos, eu gosto muito dos textos do Charles Meek. Então, mas se você não se incomodar, Emerson, põe pra gente. Só se você não se incomodar. Se você não quiser, tudo bem. Mas pode colocar, é no campo do estudo, né? A gente está aqui partindo desse princípio de que a gente vai usar isso em estudo e tudo mais. Muito bem, são 15 para as 9. Então, eu vou deixar aqui, eu vou deixar o e-mail da Leneus, tá? Para aí se alguém achar, putz, achei um negócio muito legal, tem um texto. Ó, eu estou colocando aí no chat, tá? leneus@gmail.com. Podem mandar lá no anexo, que aí eu vou criando esse drive e deixo disponível a partir assim, do último encontro, dia 27 de agosto. Tá? Enquanto isso, a gente vai reunindo material. Aí depois a gente define quanto tempo vai ficar. Isso a gente vê depois. Tá? Primeiro vamos reunir o material para todo mundo ter acesso. Combinado? Deixa eu voltar na tela lá que o Mariano me pediu, a tela do STEMS. Cadê? Fiquei meio confusa. Lara, afinal, como ficou a nomenclatura? Tem uma tabelinha final? Vou mostrar. Então vamos lá. Vou começar no STEMS. Deixa eu entrar aqui na tela de novo. Compartilhar com vocês. Agora eu já aprendi que tem que tirar esse, né? Aí, cadê? Aí. Isso. Então, olha só. Começando do fim para o começo, viu, Lara? Esses são os viewpoints. A nomenclatura é essa, que está na tela agora. Tá? Tem toda aquela trajetória que a gente viu, mas a nomenclatura é essa aqui. Viewpoints de tempo, viewpoints de espaço. Os viewpoints de tempo são andamento, duração, repetição e resposta sinestésica. Os viewpoints de espaço são forma, gesto, topografia, arquitetura e relação espacial. Existe uma outra forma de dividir esses mesmos 9 viewpoints físicos, que são esses aqui que a gente também viu. Viewpoints de tempo, de espaço e tempo e espaço. Vejam que os nomes não mudam, só mudam as categorias de trabalho para o treinamento artístico. Tá? Esses são os viewpoints físicos. Aí tem os viewpoints vocais. Os viewpoints especificamente vocais, que são esses, de som e silêncio. Altura, dinâmica, timbre, aceleração, desaceleração e silêncio, ou pausa. Tá? E aí tem os viewpoints físicos e vocais, que são esses aqui da tabela de baixo. Andamento, duração, resposta, são os viewpoints físicos que também são trabalhados vocalmente. São todos os 9, menos, então não são todos, né? São 7. Andamento, duração, resposta, forma e arquitetura, gesto e repetição. Relação espacial e topografia não entra, porque tem lá o relato da Tina Landau, nesse livro aqui que eu mostrei para Manu, pro Manu, não sei quem é Manu, então, mas Manu perguntou, eu respondi, está aqui. Porque na pesquisa delas, durante um bom tempo, né, testando, não rolou. Fazer, Manu, beleza. Beleza, Manu. Então é isso, não rolou para elas. Relação espacial e topografia, se você quiser saber mais, tá aqui. De repente eu vou, é que eu não sei se pode fazer isso, mas eu acho que pode. Como é um artigo só, eu posso, como chama?
Esqueci o nome disso, gente, quando você põe ali, escanear o artigo. Que tal? Aí vocês já vão saber o que rolou. Esse conteúdo estará no Drive, Sol, sim. Vamos lá para o Stems, que o Mariano, alguém, agora não lembro quem falou do Stems, alguém perguntou, vamos lá. O meu vizinho está fazendo um escândalo agora aqui em cima. Vamos lá. Voltando tudo. Judson Church. Mary Overly falando que não é uma prática artística, é um treinamento. Aqui. Então vamos lá, de novo. A proposição que ela chegou, né, os 6 viewpoints. A nomenclatura que a Mary Overly estruturou para o trabalho. São esses. Espaço. E aí vai formando o anagrama, né? O STEMS. Forma. São com as iniciais em inglês, né? Claro. Tempo. Emoção. Movimento. E história. E aí ela cria, justamente começando por espaço, porque a gente viu ali, né? Quando ela vai falar da questão da hierarquia, de valores das linguagens, ela vai dizer que espaço é menos privilegiado. Ele é menos considerado na criação artística do teatro e da dança. Tá? E aí ela faz esse anagrama, essa relação, esses stems, a partir dessa palavra em inglês, stems. Tem uma outra coisa que eu ia falar, que é o seguinte, olhando hoje, tem uma galera aí que pesquisa, está na universidade, tudo, né, estuda profundamente o viewpoints, e mesmo, né, nós que somos artistas aí, atrizes, atores, diretores, dramaturgos, tudo mais, quando a gente ouve assim falar, revolucionou, né, falou que o espaço não era considerado, a gente está falando de um contexto de 70 quase anos, não, 70 não, 50 anos atrás. Né? Algumas dessas questões que os viewpoints, e principalmente a Mary Overly trouxe como revolução para a prática teatral, eram absolutamente novas, ou pouco difundidas no momento em que elas foram criadas. Hoje a gente já não tem isso já não tem esse impacto de novidade. Né? A gente está olhando para essa teoria em perspectiva histórica, claro, né? O impacto que ela teve lá. Ela não tem essa força, porque a gente já fala, bom, mas isso já está, de alguma maneira, resolvida, essa questão do espaço nas práticas contemporâneas. Ainda que a gente enxergue, né, uma trajetória sobre... uma trajetória, não é uma trajetória, é um resquício de um teatro que ainda rejeita um pouco essas características, sabe? Então, só queria deixar isso claro, tá? Colocar a Mary Overly em perspectiva, ela é muito importante, ela foi muito importante, ela será sempre importante, porque num momento específico, onde os homens e os diretores ditatorialmente diziam o que os atores e as atrizes tinham que fazer, ela apareceu para dizer assim, é originalmente anarquista. A gente desmonta essa porra toda e se você sua peça não quiser ter história, não precisa ter. Se a sua dança não quiser ter movimento, não precisa ter. Isso é incrível. Isso é muito, muito, isso é muito legal. Isso é muito legal. O que a Luá escreveu aí? Deixa eu ver. Está acabando o nosso tempo. Edu Braga, acabei de ver ali, estava no nosso treinamento de viewpoints. Um beijo para você. Carmen, você também considera que os viewpoints são uma preparação para a criação e não uma criação em si? Sim, considero. Considero sim, Carmen. É claro que existe um aspecto sedutor do treinamento. O treinamento é lindo visualmente, é gostoso, prazeroso para quem está dentro. Mas em si, né, não é uma prática artística. E aí existe, e aí já respondendo a pergunta que o Vicente fez sobre o meu mestrado, eu discuto um pouco essas questões do mestrado. Meu mestrado se chama, eu vou pôr aqui e vou pôr no Drive, chama Direção Teatral na Perspectiva de Anne Bogart. E aí tem muito a questão do que é ou não é criação, quando começa a criação, se viewpoints é linguagem. Então, lá no meu mestrado tem muito dessa
discussão tentando trazer o treinamento para próximo da função da direção, aproximando esses ambientes historicamente, até surgiu uma Mary Overly para trazer todo mundo para o treinamento, um ambiente de segregação de funções. Fica dizendo o que é o trabalho do ator e o ator... vamos lá. Não, aqui que está o chat bom. Luá, Fabiano foi incrível. Você e toda a equipe envolvida estão fazendo história. Ah, que lindo, Luá. Já posso dizer que realizei um sonho. Quando voltei em 97, me sentia sozinha. Hoje me sinto acompanhada. Luá, te amo. Você sabe disso. Nós temos aí toda uma história de troca, né, de apoio, de amizade, de amor, de carinho. Obrigado, Luá, por tudo. Nunca mais me senti sozinho depois que você chegou também. E fez tudo o que fez, né? Faz tudo o que faz. Obrigado. Gente, 7 para as 9, eu vou mostrar os slides finais. Beatriz Morelli, um beijo. Maravilhosa. Me apaixonei pela Beatriz Morelli no Idiota, dirigido pela Cibele Forjaz, que a Luá fazia também. Muito bem, vamos lá. Vou mostrar o último slide para a gente encerrar hoje, tá? Para fazer uma propaganda da semana que vem e para a gente fazer alguns combinados sobre como serão as próximas lives. Certo? Que pena, é tão rápido, né? Live voa o tempo. Eu até tinha pensado, vamos fazer um intervalo, porque, nossa, imagina, 2 horas. Já foi, tá acabando já. E deixa eu compartilhar aqui a tela. A tela inteira. Olha, tá vendo que eu até tô mexendo bem aqui no computador, hein? Arrasei. Então, gente, assim, para finalizar hoje, eu vou finalizar divulgando a nossa programação para a semana que vem e como é que vai funcionar a nossa dinâmica. Tá? Então vai ser assim, na semana que vem começam as lives. As lives são temáticas, só que esse tema é uma desculpa para a conversa, na verdade. Né? As convidadas, os convidados não precisam ficar obedecendo o tema. Eles pegam o tema e fazem, como a Mary Overly propõe, o processo anárquico que eles quiserem. Se quiser rasgar o tema e partir para outra coisa, vamos embora. Mas é uma proposta para início, né, para a gente começar. Então, as convidadas são a Carol Holanda, ela é coreografista lá do Ceará, de Fortaleza, a Yara Cerqueira, da Bahia, de Jequié, ela é de Salvador, na verdade, mas ela também trabalha em Jequié, na universidade, tem uma atuação artística na capital e uma atuação também artístico-pedagógica em Jequié, no interior da Bahia, e a Luá Guimarães vai falar no segundo bloco. Tá? Aí no dia 20, que é daqui 2 quintas, nós teremos no primeiro bloco, das 7 às 8, Cláudia Melli, do Rio de Janeiro, Miriam Rinaldi, de São Paulo, e o Patrick, no Rio de Janeiro. Eu vou responder já para a Tacna e para a Luá sobre as inscrições. Tá? E depois das 8 às 9, Sandra Meyer, nós vamos falar sobre várias coisas, mas também sobre o processo, o projeto de tradução do livro dos Viewpoints. E aí, na última semana, nós vamos conversar no primeiro bloco das 7 às 8 com a Gabi Barreto, querida amiga aqui de São Paulo, e o Narciso Teles, que é professor, ator, diretor lá da UFO, de Uberlândia. E vamos encerrar o nosso evento com a Mariana Lima, lá do Rio de Janeiro, no último bloco. Tá? Como que funciona para participar das lives? Vai ser assim, gente. As inscrições estão abertas continuamente. Tá? Então eu vou lendo aqui, eu pus em tópicos, vamos acompanhar aqui. A forma de participação, aqui no bloco das 7 às 8, né, aquele primeiro bloco de entrevistas, sempre via chat, igual a gente fez hoje. Vocês vão mandando perguntas, comentários, e eu vou aqui mediando com as convidadas, com os convidados. Nesse bloco nós vamos ter entre 2 e 3 artistas, vocês viram, né? Carol e Yara. Só no dia 20 que vão ter 3, mas no primeiro bloco, os outros dias, 2 artistas. Aí cada uma delas, cada um deles responde até 3 perguntas. Não dá muito tempo também de falar muito, né? Trazendo um pouco da sua experiência, narrando trajetórias e tudo mais, e interagindo com vocês a partir do que vocês mandarem aí no chat. Tá? E alguns desses convidados vão mandar, se eles quiserem também, fotos e vídeos dos seus trabalhos, ou das suas pesquisas, né, dos seus projetos formativos, para a gente exibir aqui, para a gente conhecer um pouco mais do trabalho delas e deles. Tá? Aí vejam, o bloco das 7 às 8 é muito apertado.
tá? Porque é o momento que a gente começa a nossa live e tem 1 hora com várias pessoas. Então, a ideia é fazer como se fosse uma roda de conversa mesmo, com uma participação indireta de vocês que estão aí inscritas e inscritos, tá? Então, vai ser muito pela coisa do comentário, pela reflexão aí no chat. Tá? Não dá para fazer uma participação direta, pergunta direta nesse primeiro bloco. Tá? Mas no segundo dá. Tá? No segundo, nos blocos das 8 às 9, é sempre uma convidada. A forma de participação também é somente via chat, com comentários, perguntas, observações. Então aqui a convidada vai também exibir, se ela quiser, materiais, foto, vídeo, etc. e tudo mais, narrar suas trajetórias. E aí temos um momento que a gente vai abrir para perguntas de vocês. Tá? E vocês podem perguntar diretamente na semana que vem para a Loá, no dia 20 para a Sandra Meyer e no dia 27 para a Mariana Lima. Tá? Nós vamos fazer esse esquema para organizar essas lives. Aí as inscrições, achei que estava no slide anterior, mas está nesse. As inscrições elas seguem continuamente abertas. Pelo que eu estou sabendo, o Ale depois pode dizer com mais certeza, não tem muitas vagas ainda disponíveis, mas tem vaga. Então, se alguém quiser acompanhar uma live, tipo, quiser assistir um dia ou 2 dias, tem que se inscrever. Porque se não tiver inscrito, o Ale não vai deixar entrar na sala. Tá? Porque, enfim, é uma regra também aí da Oswald de Andrade, da Poieses. Só quem está inscrito participa. Tá? Então, o link vai ficar lá continuamente aberto para inscrições. Está lá na bio da leneus.art no Instagram. Quem tiver interesse, divulguem, tá, gente? Se vocês quiserem mandar para os amigos, colegas, para quem tiver afim, fala para a pessoa se inscrever até o meio-dia do dia da live. Então, quem quiser ouvir a Carol Holanda, a Yara Cerqueira e a Lua Guimarães na semana que vem, tem que se inscrever até quinta, meio-dia. Tá? Porque aí o Ale vai pegar. Quem já está inscrito não precisa se inscrever de novo. Tá, Renata? Pegando aí a pergunta que a Renata mandou no chat. Quem já está inscrito, vai receber o link toda semana e já está dentro. Tá? É só quem, tipo, perdi, não estava sabendo, quero muito ouvir, sei lá, a Mariana Lima, a Luá, a Carol. Fala para inscrever e aí, até acabar as vagas, podem se inscrever. Tá? Nós vamos começar pontualmente às 7 horas. Por favor. Tá? Nós não vamos começar tarde, porque o primeiro bloco tem muita gente e tem pouco tempo. É 1 horinha. E aí depois já entra o bloco seguinte. Então, vamos começar, viu, Ale? Pontualmente 7 horas. Então, se programem para entrar um pouquinho antes, tá? Eu vou entrar sempre 6h30, que é o último tópico que eu pus aí do slide. Eu vou entrar às 6h30 para a gente fazer um café da tarde aqui, todo mundo junto. Aí a gente abre o microfone, abre câmera, conversa, fala bobagem. Não vai estar gravado. Aí às 7 horas o Ale começa a gravar e a gente fica sério, tá? Então, quem quiser chegar aqui 6h30 para trocar uma ideia, conversar ou perguntar outras coisas, né, trocar uma ideia, matar saudades, a gente 6h30 vai estar liberado já a sala. E, já falei disso, né, não será autorizada a permanência de participantes não inscritos, não vai nem entrar. Tá? Porque aí, vocês que se vejam com o Ale, tá? O Ale vai pôr vocês para fora, quem não tiver inscrito. Então, assim, quem tiver com um nome diferente, aí no link, no login, também manda para o Ale, para ele saber que vocês são vocês. E já aproveito para divulgar que vai em setembro, a gente continua com as lives, tá? De método Suzuki no Brasil. Inscrições abertas. O link eu vou mandar para vocês, eu vou pedir para o Ale mandar depois, tá? O link do Suzuki. Vão ser todas as quintas-feiras de setembro, nos dias 3, 10, 17 e 24. Tem, assim, pessoas convidadas incríveis, tá? Maravilhoso. Inscrições abertas, garantam as vagas de vocês também. Muito bem, deixa eu finalizar, já são 9h01. Assim como eu gostaria sempre de começar às 19h, eu quero encerrar às 21h, pontualmente. Tá? Então, como a gente só deu uma ganhadinha hoje no começo, eu vou responder essas perguntas rapidinho e já vamos encerrar. Tá? Porque acho que foram algumas dúvidas. As mestras da Dani Greco, Cláudia e Miriam, elas são maravilhosas, são pessoas incríveis mesmo. Que bom que você teve essa oportunidade, Dani. Podemos nos inscrever em todos de uma vez? Já está inscrito. Se inscreveu para uma, já está em todas. Tá? É só para quem
perdeu hoje, por exemplo, quer ver uma live, tem que se inscrever, senão não entra. O link é sempre o mesmo, Sol. Sim. Lara, pelo que entendi, nós que estamos aqui hoje já estamos... Isso aí, Lara, perfeito. É isso, Domingos, foi isso, Ana G. Ótimo, muito obrigado, Eduardo. Valeu. Essas meinhas de Suzuki. É o símbolo, né, do treinamento. Se inscrevam, gente, para as lives de Suzuki também. Divulguem as lives de Viewpoints. Entrem lá no Leneus, põem compartilhar, põem no story, marca todo mundo. Faz assim uma propaganda incrível. Vamos fechar essas vagas e bombar nas lives a partir da semana que vem. Combinado? Eu amei ver vocês aqui. Muito bom poder estar junto. Lipe, um beijo. O Lipe foi para a Rússia. O Lipe está muito chique, gente. Depois eu quero também trocar uma ideia. 6h30 eu vou estar aqui, tá? Na quinta-feira que vem, a gente pode fazer o nosso chá da tarde, tá bom? Um abraço, Luiz Otávio, querido, de BH. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos, viu?